Paz do Senhor Jesus, amém? Quero falar hoje sobre um assunto muito importante, algo que afeta muito a vida das pessoas, é o medo. A Bíblia nos conta a história de duas pessoas que sofreram muito por causa do medo. Uma delas é Pedro. Pedro foi uma pessoa que sofreu muito por causa do medo, né? Por causa do medo, ele chegou a afundar quando ele estava andando em cima das águas, lá em Mateus capítulo 14. Jesus o convida a andar sobre as águas. Ele estava no meio do milagre dele, o milagre dele estava acontecendo. Mas aí ele olhou para as circunstâncias, olhou ao redor dele, viu a tempestade, viu o vento forte, ele teve medo e ele afundou. Por causa de medo, Pedro negou a Jesus 3 vezes, com medo de ser preso, com medo de tomarem mão dele e levarem à crucificação junto com Jesus. Por causa de medo, Pedro sofreu demais. Quando ele negou a Jesus, ele chorou amargamente, quando ele percebeu o erro que ele havia cometido. Mas a história conta que ele foi restaurado. A história conta que ele foi restaurado por Jesus, e depois Jesus o honrou perguntando 3 vezes. Das 3 vezes que ele negou, Jesus perguntou as 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, ele respondeu. E ali o Senhor curou ele, e o Senhor restaurou ele, e o honrou, fazendo dele o fundador da igreja, né? Uma outra história que a Bíblia nos conta é a respeito de um homem, lá no Velho Testamento, Jó. Jó é um homem que tem uma história muito conhecida e muito difundida, né? E a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 25: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então o medo ele pode nos paralisar. O medo pode nos fazer tentar precipitar coisas, antecipar coisas. E o medo pode nos fazer tomar atitudes erradas por causa da ansiedade, pode nos fazer afundar. A Bíblia também diz, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15: e livraste, falando de Deus, falando de Jesus, todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. A Bíblia nos explica nesse capítulo de Hebreus capítulo 2 que o diabo, ele usa o poder do medo para aprisionar as pessoas. A Bíblia nos orienta diversas vezes, né? Diversas vezes, de Gênesis a Apocalipse, diz: não temas, não temas, não temas. Eu já ouvi o pregador dizer que são 365 vezes que a gente na Bíblia não temas. Não sei se isso não conferi esse número. Disseram assim, é um não tema para cada dia do ano. Mas um dos não temas mais famosos está lá em Salmos 91, diz assim: não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola a escuridão. Então existe uma ordenança para que nós não temamos. Existe uma lei espiritual para que nós não tenhamos medo. Aí eu te pergunto, do que você tem medo? O medo, a gente tem normalmente medo de 2 coisas: ou de sofrer um dano, ou uma perda, né, um dano, seja emocional ou seja físico, ou do desconhecido. Normalmente em nossa vida, o medo ele vem pelo temor do futuro desconhecido, de uma situação que a gente entrou, que não é conhecida por nós não sabemos qual será o final dela. Ou o medo ele vem quando eu tenho conhecimento sobre algo danoso que está se aproximando de mim. Medo de ser roubado, medo de perder um ente querido, medo de cobra, medo de abelha, medo de ser picado, medo de sofrer um acidente, medo. O medo, ele aprisiona as pessoas. A Bíblia diz que o medo, o diabo usou o medo para escravizar as pessoas e levar as pessoas a uma escravidão durante toda a vida. A chave da cadeia do diabo é o medo. Eu quero te dizer que Jesus chamou você para viver livre do medo, e conheça uma solução, e é isso que eu quero falar com você agora. O medo ele aprisiona as pessoas. Por quê?
Porque nós temos medo de morrer. E o medo de morrer, muitas vezes, o medo de perder alguma coisa, um prazer que você tem, uma prática que você tem, porque o pecado nos proporciona uma sensação momentânea de segurança, e naquele momento de segurança, de prazer momentâneo, eu digo, eu tenho paz. O pecado nos traz uma paz momentânea, né? E muitas vezes eu tenho medo de abandonar o pecado, a prática do pecado, abandonar a bebida, abandonar os remédios, porque eu tenho medo. Eu tenho medo do que vai acontecer. Veja bem, o medo é o excesso de controle. O medo acontece quando eu paro de controlar, quando eu começo a controlar o incontrolável. Quando eu tento controlar o que vai acontecer lá fora, se eu sair na rua, um ladrão vai vir me assaltar. Quando pensamentos desse sentido vão vir, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer se eu fizer desse jeito, como será? O medo é quando eu deixo de assumir uma postura de fé. O medo é o contrário da fé. A fé é confiança em Deus. Quando eu creio em Deus, e quando eu realmente entreguei minha vida a Deus, eu tenho total fé de que Ele controla a minha vida, eu tenho total confiança em Deus, eu não tenho o que temer. Então, o caminho para a saída do medo é a fé. É a fé. A palavra de Deus diz, no livro de 1 João, qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus, ele é maior, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós nesse mundo. Presta atenção nesse pedaço agora. Esse é 1 João capítulo 4, eu estou lendo de 15 a 17. E vou ler agora o versículo 18. No amor não há medo, antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a saída do amor, para o medo é o amor. É a confiança. É o entregar. Ele fala exatamente, qualquer um que confessar Jesus Cristo Filho de Deus e permanecer nele, se livra do medo. Porque se eu entreguei a minha vida a Deus, se eu creio que realmente Deus está no controle da minha vida, eu venho lhe perguntar como está a sua vida. Você tem pedido proteção de Deus? Você tem feito a sua parte? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem jejuado? Então, por que temer? Essa história de que Deus castiga, a Bíblia diz o seguinte, em Isaías: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, estava sobre Jesus. O castigo que era para mim e para você, a punição de Deus que era para mim e para você, ela veio sobre Jesus. E uma vez que eu recebo a Jesus, uma vez que eu reconheço o sacrifício dele naquela cruz, não há castigo algum de Deus na nossa direção. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação, não há castigo de Deus na sua direção. Não há por que temer a mão de Deus. Se eu estou vivendo uma vida de santidade, se eu estou vivendo uma vida de separação do mundo, se eu estou me afastando do mal, me afastando do pecado, eu não tenho por que ter medo. Se eu estou cheio do amor de Deus, se eu sei que Ele me ama, Ele cuida de mim. Então vamos dizer assim, essa é a palavra, essa é a saída, essa é a chave desse labirinto que é o medo. Se você está preso no medo, se você tem medo do futuro, medo do amanhã, medo do desconhecido, eu quero te dizer uma coisa: entregue a sua vida a Jesus, e Ele vai livrar você de todo o medo da sua alma. Entregue completamente o controle. Pare de controlar a sua própria vida. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Siga a Bíblia. Siga os ensinamentos da verdade que estão na palavra. Esse Jesus aqui, Ele é suficiente para te salvar. Ele é suficiente para te curar. Ele é suficiente para te garantir um futuro seguro. Porque tem bênçãos protetivas demais essa palavra. Tudo que Deus tem para nós é bênção, é alegria, é harmonia, é paz.
A palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Eu quero orar por você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, meu Deus, a minha irmã, meu irmão, que talvez tendo medo de avançar, medo, Deus, de dar um passo a mais, medo, às vezes, de sair de casa, medo, meu Deus, do que vai acontecer amanhã, medo, meu Deus, desse diagnóstico que ele recebeu de uma enfermidade, medo, meu Pai, do desconhecido, medo, meu Deus, do conhecido, porque ele sofreu um trauma anteriormente, do passado, foi abusado, foi assaltado. Meu Deus, o Senhor conhece a pessoa que eu estou agora te apresentando e o coração dela, Senhor. Meu Deus, eu sei que Tu és segurança, eu sei que Tu és refúgio, eu sei que Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero te apresentar, meu Deus, essa pessoa que está sofrendo de pânico, da síndrome do pânico, da depressão, da ansiedade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ela vai fazer essa oração comigo agora, entregando completamente sua vida a Ti, Senhor. E o Senhor será o seu Pai, será o seu cuidador, o seu guardador, o seu guia, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repete comigo essa oração. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Senhor, toma total controle da minha vida. Assume, Senhor, a minha vida totalmente em Suas mãos. Eu entrego, meu Deus, os meus caminhos. Eu entrego todos os meus medos, todas as minhas inseguranças a Ti, Senhor. Eu quero Te adorar e reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor conhece todas as coisas e que o Senhor está em todos os lugares. Então eu não tenho algo que temer, meu Deus. Eu confio em Ti, cuida da minha vida. Eu recebo o Teu amor no meu coração. Eu quero viver esse verdadeiro amor. Eu quero sentir esse cuidado, esse carinho do Abba, esse carinho do Papai, esse cuidado que o Senhor tem para mim. Eu quero viver essas promessas da minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço, meu Pai. Visita meu irmão agora, meu Deus, minha irmã, com o Teu toque de amor agora. Que eles conheçam o verdadeiro amor, que joga fora todo medo, Senhor, que lança fora todo medo, que lança fora todo temor, meu Deus. Meu Deus, que a partir de hoje eles andem em fé, em uma fé absoluta de que o Senhor cuida deles, assim como o Senhor tem cuidado de mim. Assim como o Senhor tirou todo o medo do meu coração, me livrou do pânico, me livrou, Senhor, dos remédios, me livrou, Senhor, das drogas. Meu Deus, vem fazer esse mesmo milagre na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus eu Te peço, meu Deus, que o Senhor revele o Seu amor para eles. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. Ele ama você. Ele quer cuidar de você como um pai cuida do seu filho mais precioso. Mas para isso você precisa dar um passo em direção a Ele, reconhecendo esse cuidado, reconhecendo esse amor, reconhecendo que Ele morreu por você numa cruz. Como foi dito aqui em 1 João, qualquer um que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Confesse agora que Jesus é o Filho de Deus. E o amor de Deus permanecerá em você. A paz de Deus permanecerá em você. Confesse com seus lábios: Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da minha vida. E sua vida será completamente transformada para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.